Premonição é uma franquia de terror de sucesso tão amada que já completou 25 anos com 6 filmes até o momento. Mas você sabia ou conhecia as muitas ideias, roteiros e histórias descartadas que nunca chegaram a virar filmes? E aqui vocês vão descobrir tudo na 4ª temporada, Sequências Perdidas de Premonição. Esse é um argumento escrito em meados do ano de 1998 por Jeffrey Reddick, o criador da franquia Premonição. E aqui temos Alex como visionário e Kimberly como sua namorada. E aí vem a parte mais polêmica e macabra. A morte é uma entidade que assume uma forma meio que corpórea, possui algumas vítimas e ainda induz nos sobreviventes do voo 180 a alucinações que fazem com que eles tirem suas próprias vidas. Mas claro, né, que essa história não passou pelo estúdio, mas bora conhecer então essa história na íntegra. Temos um grupo de 26 jovens que embarcam no voo 180 para a Europa. Mas antes de entrarem no avião, eles tiram uma foto juntos. Mas o Alex tem uma premonição de que o avião vai explodir e cair, matando todos. Alex acorda assustado de sua visão e pede para o seu professor, o Sr. Schubert, para sair do avião. Então os dois saem seguidos de outros jovens. São eles, a Heather e o seu namorado Tony, Brett, Monica, Nick e a namorada de Alex, a Kimberly. Assim o voo 180 decola, sem os garotos, até que ao fundo eles veem o avião pegando fogo e caindo, não há sobreviventes. Depois temos o funeral dos mortos e mostra como essa tragédia também mexeu com toda a cidade. Pulamos então um mês depois e vemos como os sobreviventes lidaram com esse acidente. Alex e Kimberly ficaram mais próximos ainda, mas Heather e Tony estão cada vez mais separados, principalmente por Heather desconfiar das traições dele. Brett virou extremamente religioso, Monica ficou reclusa, já que a sua irmã Lydia morreu no acidente. A Nick então começa a apreciar mais a vida e o Sr. Schubert tirou uma licença da escola. Mas todos têm um sentimento em comum, a culpa do sobrevivente. Então Alex sugere deles irem até o lugar onde o avião caiu e dar um fechamento a essa história. Heather revela que recebeu um telefonema misterioso de que alguém dizia a ela que ela deveria ter morrido no acidente. Mas Tony acha que pode ser uma pegadinha. Chegando então ao local do acidente, eles conhecem um fazendeiro que viu a queda do avião e lá então se despedem dos mortos, prestando as últimas homenagens. Todos então ficam com uma sensação de paz, exceto Alex, que ainda tem um sentimento mórbido. Mais tarde, na casa de Alex, ele imprime a foto que tiraram no dia do acidente e Kimberly confidencia a ele que o sentimento de paz dela sumiu assim que ela deixou o local e ela também sente algo mórbido ao seu redor e se diz muito grata por ter saído do avião. Ela então abraça Alex, mas sente um cheiro de fumaça. E quando olha para Alex, não é ele, e sim um homem do voo 180, todo queimado, que diz a ela: "Você deveria ter morrido." E esse homem puxa ela para um beijo mortal até que ela acorda do sonho e está no carro de Alex, voltando para casa. No dia seguinte, o corpo de Heather é encontrado na piscina. A janela do seu quarto do 2º andar está aberta e há marcas de sangue no chão abaixo da janela que se alastra até a piscina, o que indicaria que ela havia pulado e se arrastado até a piscina para poder morrer. É uma cena bizarríssima e o xerife Logan interroga todo mundo, incluindo Alex e os sobreviventes do voo 180. Mas, sem ter um sinal de crime, a morte é dada como suicídio. O namorado de Heather, Tony, está completamente devastado e se questiona o porquê ela fez isso. Brava, Kimberly joga na cara dele que Heather estava infeliz no relacionamento e ela sempre achava que não era boa o suficiente para ele e que ela até mesmo passava fome para ter o corpo perfeito para se sentir desejada por ele. O Tony fica surpreso com essa notícia bombástica e Brett solta que ela vai pro inferno por ter tirado a própria vida, deixando todo mundo chocado.
chocado. Mais tarde, então, naquele dia, o Sr. Schubert vai visitar a Kimberly do nada e pergunta a ela se Heather disse alguma coisa antes de se matar. Mas a Kimberly diz que não, e não satisfeito com a resposta, o professor ainda tenta pressionar a garota, que ainda nega. Então ele começa a chorar e abraça Kimberly, que fica completamente desconfortável. O pai dela chega e expulsa o professor por achar a atitude dele completamente inapropriada, e eu concordo com isso também. Os pais dos sobreviventes ficam preocupados com os seus filhos depois da morte de Heather e os envia até mesmo para um grupo de terapia para sobreviventes de acidentes. Lá então eles conhecem Random Sykes, um estranho homem que sobreviveu a um acidente de carro 6 anos atrás, que matou sua esposa e mais 3 amigos. E desde então ele busca entender por que foi o único sobrevivente e sente que ele conseguiu enganar a morte. Kimberly então se compadece da dor dele e conta o que ela sente também. Randall pergunta se ela acha que deveria ter morrido no acidente e ela responde que sim, e ele recruca: talvez você deveria ter morrido. E essa frase deixa todo mundo extremamente chocado também. Depois da sessão de terapia em grupo, os jovens vão até um parque. Tony abre uma garrafa de vodka para afogar os seus sentimentos em bebida. Brett está extremamente calado, Nick se sente vulnerável e todos sentem que estão sendo colocados numa vigília contra suicídio. Principalmente a Nick, que já havia tentado uma vez. Todos então na cidade os tratam, os garotos ali, como aberrações. E antes de ir embora, então, o Brett entrega a Alex uma moeda de ouro e diz que é uma moeda da sorte que vai protegê-lo de qualquer coisa ruim que possa acontecer. No dia seguinte, então, Brett é encontrado sem vida, enforcado em seu quarto. Alex fica perplexo. Brett era extremamente religioso e dias mais cedo havia dito que tirar a própria vida era pecado e agora ele faz isso? Não faz sentido. Mas o mistério fica mais estranho quando Alex descobre que Brett também havia recebido uma mensagem ameaçadora. Seria alguém matando sobreviventes do voo 180? Todos comparecem ao funeral de Brett, exceto Mônica e o professor. Alex dá então ao pai de Brett a moeda da sorte, mas ele fica desapontado pela moeda ser parte de uma coleção roubada meses atrás, ou seja, Brett roubou do seu próprio pai. O Alex então ele fica sobrecarregado por tanta informação e vai visitar o Sr. Schubert, já que ele fica preocupado com a ausência do professor. Ao chegar lá então encontra o professor aos prantos, dizendo que não pode mais sair de casa, já que a cidade inteira está atrás dele e que ele recebe mensagens de morte e decide colocar o Alex para escutá-las. Mas assim que ele aperta o play na secretária eletrônica, simplesmente não há nada. Mas mesmo assim o professor ainda insiste nas ameaças e com as acusações. O Alex pergunta que acusações são essas, mas ele muda de assunto. O Alex então fica extremamente preocupado que o professor está perdendo o senso da realidade e ele se lembra de Mônica, que também não foi ao funeral, então decide checar se ela está bem. Assim que Alex vai embora, o telefone do Sr. Schubert toca, mas ele não atende e assim a ligação cai na secretária eletrônica. Há vozes de várias garotas gemendo numa mistura de prazer e dor e vai aumentando para gritos e gritos altos que ecoam pelo cômodo até que fica um pleno silêncio. Depois de uma batida na porta e achando que Alex havia voltado, ele atende, mas não há ninguém. Somente o envelope que contém a foto do grupo de viagem. Mas os rostos de todas as garotas da foto se viraram para o professor. Ao chegar na casa de Mônica, ela estava em seu quarto, que o havia transformado em um santuário para sua irmã morta. Ela confidencia a Alex que sempre sentiu inveja de Lydia por ser a filha preferida e a tal garotinha perfeita, e ainda diz que achava que sua vida seria melhor sem ter a sua irmã por perto. Mas agora que não tem mais, ela se sente culpada por esse sentimento. E que ela acha que deveria ter morrido no acidente junto com sua irmã e ainda mesmo coloca a culpa no Alex por ter tirado ela do avião. O Alex ele tenta conversar com ela,
mas ela simplesmente briga com ele e o expulsa da casa dela. O Alex vai até a casa da Kimberly e pergunta a ela se ela o culpa por ter salvo ela, mas ela diz que não e ela está viva por causa dele. Os dois então se abraçam, começam a se beijar e fazem sexo. Voltamos para a casa da Mônica e ela está se preparando para dormir e assim que apaga a luz da sala, ela vê o reflexo de sua irmã morta na janela. Ela corre assustada para o seu quarto, mas a todo momento ela vê a sua irmã no espelho, nas escadas, nas sombras da casa. O rosto de Lydia vai se transformando num rosto queimado, derretido. Seu corpo começa a ficar retorcido e totalmente quebrado. Mônica consegue chegar ao seu quarto e tranca a porta, só para se deparar com Lydia parada bem na sua frente. A sua irmã então diz: "Você me queria morta, você sempre quis ser igual a mim, agora é a sua chance." Nesse momento então, o pai de Mônica chega em casa e chama pela filha, mas sem sucesso. Ele então decide ir até o quarto dela e se depara com uma cena assustadora. Mônica está vestida com as roupas de Lydia e encharcada de querosene. Ela pega o isqueiro e diz: "Sinto muito", e coloca fogo em si mesma. Na casa de Kimberly, Alex pergunta a ela por que colocou suas bonecas viradas para a parede e ela diz que vê os rostos dos amigos mortos nos rostos das bonecas. E diz que se sente mal por estar feliz de que eles estão mortos e ela não. O telefone toca e é Randall dizendo que quer ver Alex e Kimberly o mais rápido possível, mas o pai de Kimberly chega e diz a ela que Mônica estava morta. Alex então relembra de todos os jovens antes de morrer receberam uma ligação ameaçadora e anônima. Achando que poderia talvez ser o Randall, ele decide ir até o local do grupo de terapia, mas ele não estava lá e ele não havia ido faz uma semana. Suspeitando cada vez mais então de Randall, Alex decide ir até a delegacia e falar com o xerife sobre as suas suspeitas e se diz preocupado com o professor. O xerife diz que vai investigar Randall e tenta entrar em contato com o professor, mas não consegue. Os dois então resolvem ir até a casa dele e descobrem então o Sr. Schubert morto em seu carro ligado dentro da garagem da sua casa. Era tarde demais. Na sala de estar, a polícia encontra um bilhete. "Eu juro que nunca toquei nelas." Vocês entenderam o que o professor fez, né? A polícia classifica como mais um suicídio, mas Alex está convencido de que há alguém mais envolvido nessa história. Quando Alex então volta para casa, ele se depara com Randall, que se diz inocente e que tem informações importantes sobre o que está acontecendo. Alex o convida a entrar relutantemente, com um pouco de medo ali. Randall então mostra a ele diversos pedaços de jornais sobre 7 casos em que as pessoas que escaparam de acidentes por conta de premonições acabaram mortas pouco tempo depois. O Alex começa a investigar mais a fundo no seu computador e Randall diz que algumas pessoas acreditam que a hora de uma pessoa morrer é predestinada. E ao escaparem desses acidentes, fugiram da morte e agora ela estaria acertando as contas. O Alex não acredita muito e diz que sua premonição contradiz essa predestinação. Alguém bate na porta da casa de Alex e é o xerife Logan, que diz que recebeu uma ligação de que Randall esteve ali. Alex diz que sim, e quando o xerife chega no quarto de Alex, Randall havia fugido. O Alex então entrega a ele os recortes de jornais e o xerife diz que vai investigar as informações. Alex então liga para Kimberly e conta sobre a visita de Randall. Ele pega a foto do grupo do voo 180 e percebe algo que não havia visto antes. Ele então vai até a casa de sua namorada sem notar que há um carro o seguindo. Chegando lá, ele pega a foto e um pedaço de papel. Ele desenha os assentos dos colegas no voo 180 e, analisando como o acidente aconteceu, percebe que seus amigos estavam morrendo na ordem que deveriam ter morrido no acidente. E perceberam então que a próxima é Nikki. Na casa de Nikki, então, ela está saindo do banho até que começa a escutar vozes a chamando. Escuta o barulho na porta de sua casa e várias luzes estranhas. Ela pega uma faca e desce para investigar. Até que a porta é arrombada e é a polícia. Alex
consegue entrar em contato com ela, que agradece a preocupação, mas ela tem uma revelação bombástica. No voo, ela trocou de lugar para ficar longe do seu ex-namorado e então trocou com Tony. Então Alex gela nesse exato momento e quem é o próximo? Não é ela, é Tony. Tony então está na estação de metrô retornando para casa bêbado. As luzes na estação começam a piscar e ele ouve uma voz a chamando e quando se vira ele vê Heather. Ela anda em sua direção e começa a chorar. Suas lágrimas são sangue. Ela murmura: "Por que eu não era suficiente para você, Tony?" Depois ela vai se transformando em todas as garotas com quem Tony a traiu. Tony pede desculpas por ser infiel e Heather retorna e diz: "Você sabe o que eu tive que fazer para você me amar?" Ela então abre a boca e começa a vomitar líquidos de uma gosma que acaba se tornando vermelha. Alex chega nesse momento e vê Tony se aproximando mais e mais da plataforma do metrô, gritando para Heather parar, mas tudo que Alex vê é uma estação vazia. Heather continua a vomitar sangue. Alex tenta salvar Tony até que ele fica na beira da plataforma e cai nos trilhos. Ouve-se o trem chegando. Alex se aproxima do trilho para tentar salvar Tony, mas a cena congela. No fundo do túnel, Alex vê uma figura sombria, sem forma. Alex então percebe que o que está atrás deles não é humano. A figura diz: "Agora você vê o sofrimento que você causou a eles." Depois a cena descongela, o trem atinge Tony, o matando. Depois então Alex vai até a casa de Kimberly e conta pra ela o que ele viu. Até que o telefone da sala toca e os pais de Kimberly aparecem e começam a conversar com Alex até que a polícia cerca a casa inteira. Os dois então correm pro andar de baixo e fogem pela porta dos fundos. Alex e Kimberly resolvem ir então até a casa de Randall e os três conversam sobre as novas informações. Alex acha que tudo é culpa dele, que ele quebrou o destino deles de terem morrido no acidente e agora a morte está voltando para aparar as arestas. E revendo então as mortes de cada um dos seus amigos, eles chegaram no consenso de que cada morte está relacionada com algo ruim que aquela pessoa fez em vida. A Heather trapaceou numa competição de natação. O Brett roubou a coleção de moedas do pai. A Mônica invejava sua irmã. Tony traiu a namorada diversas vezes. A culpa por atitudes ruins está sendo usada para fazer com que eles tirem as próprias vidas. Nick é a próxima e Randall fala que vai até ela para poder salvá-la. Alex e Kimberly ficam na casa de Randall e Alex percebe que o computador dele está ligado e começa a investigar. Ele encontra então um arquivo com cada um dos 7 acidentes anteriores. Enquanto isso, Nick está em casa preparando o jantar e quando ela vai arrumar a mesa na sala de jantar, ela encontra todos os seus amigos mortos sentados na mesa. Ela sai correndo, mas eles reaparecem na sua frente. Eles mostram a ela seus pulsos cortados e dizem: "Nós tiramos a própria vida seguindo seu exemplo. Você nos mostrou que a vida é inútil." Alex está estudando os casos anteriores e descobre algo novo. Em todos eles, o visionário que teve a premonição original não morria. Em 3 dos 7 casos, suspeitos foram presos pelas mortes. Nesses 3 casos, os suspeitos tiraram a própria vida enquanto estavam em custódia. E pesquisando ainda esses 3 suspeitos, eles estavam envolvidos em acidentes que aconteceram ao mesmo tempo em que a tragédia onde as vítimas escaparam da morte. Os 3 morreram durante esses acidentes e foram ressuscitados por paramédicos. Fazia quase meia hora que o Randall havia ido embora e Alex liga para Nick e quem atende é o xerife que diz que ela está morta. Ela cortou os pulsos. Ele diz para o xerife pesquisar uma lista de pessoas na área que foram ressuscitadas no dia do acidente do voo 180 e que um deles vai ser o assassino. E aí o xerife joga a bomba de que Randall esteve num acidente de carro no mesmo dia do voo 180 e ele foi o único sobrevivente. Ou seja, Randall mentiu sobre a data do acidente dele. Alex e Kimberly dizem pro xerife que eles estão na casa de Randall. E assim que eles tentam fugir, eles dão de cara com o próprio.
e tentam agir com normalidade ali. Randall tranca a porta e diz que Nick estava morta, mas ele percebe o computador ligado e Alex pega um abajur para atacar Randall. Mas assim que o telefone toca, a discreção de Alex permite com que Randall pegue o abajur que quebra no chão. E assim os dois têm uma luta pela casa. Alex consegue nocautear Randall e ele e Kimberly saem correndo pela porta e se deparam com o carro do xerife que corre para dentro da casa para poder prender o Randall. Mas ele havia desaparecido. Os três vão até a delegacia de polícia para conversarem sobre o caso e Randall é o suspeito agora, tirando então todas as suspeitas de Alex. O xerife decide levar Kimberly para casa e depois voltar para interrogar o próprio Alex. Assim que o xerife vai embora, o garoto fica sozinho no escritório e vê emoldurado numa parede um artigo de notícia que o choca completamente. Uma bomba. Ele vê uma notícia do xerife Logan ter sido baleado numa missão na mesma data da queda do voo 180. Então Alex percebe que o xerife mentiu sobre Randall e agora está com Kimberly. Alex então sai do escritório e diz para os policiais que vai ao banheiro. Lá dentro, ele consegue fugir pela janela e vai até o seu carro no estacionamento e uma figura o assusta no banco de trás. É Randall. Alex conta a ele sobre sua descoberta e Randall pergunta qual culpa Kimberly sente, já que isso está sendo usado contra ela, né? E ele diz que ela se sente culpada por estar feliz por não ter morrido na queda do avião e que ela se sentia em paz no lugar da queda. E Randall diz que isso acontece porque eles deveriam ter morrido lá. Então os dois decidem ir até o local do acidente. No carro do xerife, Kimberly estranha o percurso que ele está fazendo e pergunta a ele onde a está levando, e ele diz que está levando ela para casa dela. E quando ela protesta, ele se vira para ela, o seu rosto petrificado e uma voz assombrosa sai de sua boca e diz a ela: "Essa é a sua casa, Kimberly." A garota então assustada, tenta abrir a porta do carro, mas ele a pega e bate a sua cabeça no porta-luvas e deixa então Kimberly inconsciente. Enquanto conversam sobre o que está acontecendo, Alex percebe que todas as pessoas que tiveram as premonições sobreviviam. Então ele não iria morrer na queda do avião. Mas como ele avisou a todos e as pessoas saíram no voo, isso impediu que elas morressem na hora que deveriam ter morrido. Então Alex acredita que ele está salvo e o que quer que esteja atrás deles não pode machucá-lo. A Kimberly acorda no campo onde o avião caiu e uma arma está ao lado dela. Não há ninguém no local e quando ela se levanta, ouve um barulho e vê um avião caindo do céu em sua direção. O avião explode em chamas e cai no chão e no meio do caos então inteiro há vários corpos queimados dos mortos do acidente que começam a surgir em direção a Kimberly. Todos começam a dizer a mesma frase: "Você está feliz que morremos no seu lugar, mas você não pode escapar da morte. Junte-se a nós." Ela pega a arma e atira na direção deles, mas obviamente sem sucesso. Eles então a atacam. Alex e Randall chegam e observam Kimberly sozinha no campo, aos prantos, com a arma na cabeça. Alex corre até ela, mas na visão dela, o Alex é o próprio cadáver dele. Alex então abraça e chora alto para ela não sucumbir à culpa. Kimberly começa a escutar o Alex e vai empurrando os corpos de sua visão até chegar no Alex verdadeiro. Ela pega sua mão e acorda então no seu pesadelo. Mas, nesse momento, o xerife aparece e arremessa Randall para longe e aponta uma arma para a cabeça de Alex. Ele diz a Kimberly que ela não pode fugir de seu destino e que ela precisa morrer para salvar o Alex. Alex diz que ele não pode morrer e tenta um ataque contra o xerife, mas ele pega o seu braço e o quebra. Depois o pega pelo pescoço e começa a estrangulá-lo. A Kimberly, vendo essa cena e seu namorado em agonia, pega a arma e aponta em sua cabeça. Randall aparece do nada e ataca o xerife e começa uma luta entre os três, até que um barulho de tiro ecoa pelo campo. Todos congelam e Alex olha para Kimberly, ela está bem. Randall se levanta sanguentado
ele foi baleado. O xerife dá um soco em Alex e vai em direção a Kimberly e coloca a arma na cabeça dela. Mas depois ele percebe algo e fica surpreso. Ele aponta a arma para a barriga dela. Depois ouvem um uivo congelando vindo do xerife e vem então a figura sombria deixar o corpo dele saindo em direção aos céus. O xerife cai no chão e Alex e Kimberly vão ver como Randall está. Ele está sangrando muito, à beira da morte, mas ao fundo ouve-se barulhos de sirenes e vários policiais surgem. Ou seja, a morte possuiu o xerife. 8 meses depois, corta para uma mulher gritando alto. É Kimberly, em trabalho de parto. Alex está ao seu lado segurando sua mão e Randall observa do lado de fora. Kimberly dá à luz a uma menina e ela está feliz em começar uma família. Mas as luzes do quarto começam a piscar e o quarto começa a tremer por um momento. Eles acham que foi um terremoto até que ouvem aquela voz mais uma vez. Chegou a sua vez. A sombra possui Randall e era hora de Kimberly cumprir o seu destino. Ou seja, a Kimberly tinha que morrer de qualquer forma. Assim que ela teve a filha, ela acabou cumprindo o seu destino e morrendo. Parece um pouco ali, né, com o final alternativo do primeiro filme, em que a Claire tem um filho do Alex, né? Então teve essa ideia aqui desde esse argumento aqui. Que inclusive já fiz um vídeo aqui pra vocês. Mas eita, né, galera? Assim, seria um filme completamente diferente, bem mais sombrio. E claro, né, que o estúdio não gostou nada dessa história e pediu para ele que ele reescrevesse, tirando a parte de que as vítimas tiram as próprias vidas. Mas ainda lá no primeiro filme ainda vemos a morte como uma sombra que passa atrás de Todd, e essa seria ainda uma ideia pro filme, mas que acabaram mudando ao longo das filmagens. Mas aí, galera, o que vocês acharam dessa ideia original? Deixa um like de vocês, se inscrevam no canal, que semana que vem temos mais um roteiro perdido de Premonição, que é uma versão longa e revisada desse argumento. E se não viram o primeiro episódio que eu contei pra vocês sobre o episódio cancelado de Arquivo X, que seria o Voo 180, que acabou virando a franquia Premonição, eu contei pra vocês no vídeo anterior, e fiquem ligados que Sequências Perdidas de Premonição tá só começando. You all just be careful now.